Olá pessoal, boa noite. Hoje, sábado, não reparem pelas interferências, porque às vezes é muito corrido, muito tumultuado. Então hoje é um dia mais tranquilo. Vamos bater um papo com sobre alguns temas da semana, que essa semana foi extremamente forte, muito forte. No jantar ontem do Toffoli com os advogados de São Paulo, o Toffoli veio criticar o judiciário e disse o seguinte: e não se pode superar os limites constitucionais. Aí eu faço a seguinte pergunta: mas e a prisão do Lula? Que o próprio STF fez de conta que não era com ele. Carmen Lúcia não votou a presunção de inocência. E aí ele vem aqui em São Paulo com os advogados, vem falar da questão dos limites constitucionais, sendo que o próprio STF desrespeitou os limites constitucionais. Para mim é uma tremenda de uma incoerência muito grande, sem entrar na questão do circo da Lava Jato e do TRF4. Até porque foi tudo casadinho, né? O negócio foi casadinho. Acertaram o discurso, viram o que era necessário fazer. A partir do momento que acertou o discurso, acertou aquilo que a lei pede, enquadrou, então foi feito pelos ritos jurídicos do país, com respeito à Constituição. Isso para mim não cola. Isso para mim não cola. E até porque também a reação do Toffoli, né, do próprio STF, ela se dá por conta da fake news. Até porque a fake news, ela pegou de frente alguns dos magistrados. Por isso que a coisa andou. Aí eu pergunto também, e lá na frente, e lá atrás? A gravação da conversa da presidenta com o presidente Lula. Da presidenta Dilma com o presidente Lula. Constitucionalmente podia. Claro que não podia. O próprio Moro, que foi quem vazou a conversa para a Globo, ele mesmo admitiu isso. E hoje está lá arrependido de estar no governo, aos quatro cantos, dizendo que quer sair. Já começou, né? Porque ele sabe que ele está sendo fritado, ele sabe que ele não tem toda aquela moral que ele achou que tinha. Constitucionalmente falando, o próprio STF fez de conta que não viu a questão das gravações fora do prazo da presidenta Dilma com o ex-presidente Lula. E aí? E os grampos no banheiro? Como é que fica? Lá de Curitiba? Então vim falar aqui agora, né, das questões dos limites constitucionais, é muita brincadeira da parte do seu Toffoli. É muita brincadeira. Até porque ele é oriundo de quem o colocou lá, que foi o PT. Ele trabalhou para o Partido dos Trabalhadores na era Lula. Ele trabalhou. Então, e foi indicado para o cargo de ministro. Então, minha gente, as questões precisam ser colocadas de uma maneira mais lógica. Vamos colocar mais lógica, porque é dessa forma que a gente tem que entender essa situação toda.
Mas não cabe esse tipo de conversa, não. Infelizmente, não cabe. Olha, o MEC do seu Antraub, que tirou 0 na USP, né? O discurso que eles tinham feito, que iriam investir na educação básica, já não é mais. Até porque congelaram 2,4 bilhões, quer dizer, 2,4 bilhões da educação básica, além das universidades. Então, já colocaram o seguinte, né? Primeiro eles disseram que iam cortar nas universidades, 30 bilhões. Aí depois viram que deu uma repercussão não positiva. O que aconteceu? Recuaram. Como esse governo, tranquilamente ele recua. Ele fala uma coisa hoje, recua amanhã. Ele recuou e já veio dizer o seguinte, né? Veio dizer o seguinte: não, nós vamos investir na educação básica do país. E aí ontem, já veio com outra conversa, já veio com outro assunto, dizendo que 2,4 bi já não fazem mais parte da questão da educação básica. E aí eu digo para você, o que eles querem para a educação desse país? O que eles querem? Querem formar o quê? Que tipo de cidadão que eles querem? De quinta categoria. Pessoas imbecis, pessoas ignorantes. É isso que eles querem. São situações extremamente trágicas para a educação nacional. Trágicas. E isso é uma coisa que nós não podemos aceitar. É muito trágico. Muito trágico. Já o ministro Ernesto Araújo, vocês percebem que a gente começa pelo STF, aí nós caminhamos pela educação e agora nós estamos indo pelo Ministério das Relações Exteriores. O ministro Ernesto Araújo, meu Deus do céu, o presidente Lula na entrevista ele disse que o chanceler do governo dele, eu me esqueci o nome agora, tá devendo uma para ele. Porque ele falou, como é que vocês permitiram esse Ernesto Araújo ficasse tanto tempo e ninguém percebeu como esse cara ele é ruim, como esse cara ele é patético demais. Ele é imbecil demais. Na formatura da cerimônia dos futuros diplomatas no Instituto Rio Branco, o Ernesto Araújo, ele chorou, veja bem, ele chora, se refere ao Bolsonaro como pedra angular, o sustentáculo da... Gente, o cara tá acabando com a nação. Não, ele é a pedra angular desse governo, desse país, que não querem ele nem lá nos Estados Unidos. Ninguém quer fazer almoço para ele. Tanto é que o Banco do Brasil tá pagando uma fortuna para esse prêmio de homem do ano que a Câmara do Comércio Brasil e Estados Unidos querem proporcionar ao Bolsonaro, até com uma questão também, né, de garantia de emprego de quem tá o pessoal da Câmara do Comércio, né? E por fim compara Bolsonaro a Jesus Cristo. Gente, isso é o fim da picada. É o fim, isso é o fim. É o fim. Ó, o cara chora, diz que Bolsonaro é a pedra angular desse país e para rematar, compara Bolsonaro a Jesus Cristo. Gente, o pessoal tá de brincadeira. Eles estão de brincadeira com a gente. Só pode estar de brincadeira.
Outra palavra, não tem outra. Eles estão de brincadeira, eles estão tirando da cara do povo brasileiro. Estão tirando da cara do povo. Uma figura totalmente ridícula esse Ernesto Araújo. Até porque quem é de fato a pessoa forte das relações exteriores do país é o filho do Bolsonaro, é o Dudu. É ele. Ele que é o homem forte. É ele que diz o que tem que falar. É ele que representa o país. Estão me corrigindo aqui. Falaram que é o Carlos Bolsonaro. Então não é o Dudu, é o Carlos Bolsonaro. Então, gente, é o Carluxo. Então, minha gente, não dá, né? Não dá. Porque ele responder como relações exteriores, ele não responde nada. Ele serve para essa situação que aí está. Patética. De chorar, puxar o saco para poder garantir o posto dele. As relações exteriores do país já morreram, já não existem mais. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que falar. Infelizmente. Isso é extremamente trágico. É trágico para a nação. É trágico. Oi. Então, e aí estão me colocando aqui que a coisa acontece entre os três, né? Entre toda a família. O Carluxo, o Flávio, o Dudu, eles comandam as relações exteriores do país. E até porque também o pai, né? O pai, como pai, isso é uma coisa louvável, condecorou os dois filhos. Condecorou os filhos. Oh, minha gente. Poxa vida, é lamentável, é extremamente lamentável. E ontem também, essa semana, havia um repasse para ser feito de 6 bilhões via BNDES, até porque o próprio Bolsonaro disse que faria isso, e ele enalteceu a questão da agricultura familiar. Eram 6 bilhões que foram anunciados, dos 30, esses 6 bilhões não vieram. Não vieram. Houve um corte, um contingenciamento, né? Que foi anunciado agora pela safra 2018-2019. Minha gente, não se tem trabalho, educação em frangalhos, agora a agricultura familiar não recebe recursos. Como é que vai alimentar esse país? Como é que nós vamos sobreviver nesse país? Essa é uma situação que as pessoas têm que começar a repensar isso, hein? Se estão falando, o Brasil pode se comparar a uma Argentina, nós vamos ficar pior que a Argentina e pior que a Venezuela. E não é por culpa dos governos do PT, não, hein? Até porque tudo que acontece agora é culpa do PT. Tudo. Subiu a gasolina do PT. Não tem alguma coisa, é culpa do governo do PT. Isso estão se escondendo pela própria incompetência que eles têm. E aí atribui isso a governos anteriores. Porque esse desgoverno que aí está é um desgoverno que não tem projeto, até porque não debateu, ele não tem, acima de tudo, vergonha, porque tudo que ele coloca hoje e que ele percebe que houve uma reação popular negativa, ele vai lá e desfala amanhã. Então são situações que a gente tem que começar nós não,
os bolsomínios, aqueles que votaram, tem que começar a repensar. Até porque tá todo mundo agora em casa, quieto. Ninguém abre a boca, ninguém fala nada. Um pouco de vergonha, um pouco que não estão nem aí com a situação, até que a água bata, né? E aí eu quero ver. Aí eu quero ver. E eu tenho dito isso reiteradamente em vários vídeos, que isso vai acontecer, infelizmente. Para arrematar tudo isso, ontem o senhor Bolsonaro esteve no Twitter, como sempre, né? Vejam bem. Nossa, comemorando a abertura do mercado argentino ao abacate. Esse país tá um abacate mesmo, minha gente. Gente, o abacate, vou falar aqui para vocês, o abacate, eu fiz uma pesquisa, o abacate ele corresponde a 0,007% das exportações do país, minha gente. Vocês estão... Esse presidente tá de brincadeira. Comemorar o abacate. Botou lá um container de abacate na Argentina, o cara tá comemorando. Que mais vocês querem, minha gente? Que mais vocês querem ouvir? Vocês não estão enxergando o que está acontecendo? Esse governo obscurantista, esse governo é um desgoverno total, minha gente. Não dá. Comemorar o abacate, a exportação do abacate. Meu Deus do céu. Estamos bem. Nós estamos bem. Ao invés dele se preocupar em dar emprego para o país, gerar emprego para o país, coisa que ele se silencia. Hoje já não subiu 2, quase 3% o combustível lá nas refinarias. Vai repercutir nos caminhoneiros autônomos. Até porque também eu coloquei no Twitter hoje. Eu não sei, os caminhoneiros estão aí. Ameaça, vai, não vai, faz greve, não faz greve, né? Até parece que estão controlando os caminhoneiros para fazer alguma coisa, não sabe se faz, não sabe se não faz, né? É um disparate, até porque hoje você vai no supermercado, o seu poder de compra caiu, o nosso poder de compra caiu. Então isso tudo nós temos que rever também. Sabe por quê? Daqui a pouco vai ser muito mais difícil a gente se alimentar. O básico. Ter o básico. Então, nós poderíamos estar aqui falando num sábado melhor. Um sábado com esperança. Um sábado com extrema felicidade. Mas vocês percebem? A semana inteira é só tragédia. É só tragédia, infelizmente. Eu gostaria de estar falando coisas melhores. E já disse para vocês, não é porque a gente faz críticas ao governo, se fizer coisa boa nós não vamos falar. Claro que vamos falar, mas não faz. Não faz. Infelizmente não faz. Olha, pessoal, um bom sábado para vocês. Se amanhã tiver tudo bem... ou mais tarde, se der, se tiver tudo bem, a gente faz uma live aí após o jogo do Corinthians. A gente faz uma live aí pra comentar sobre o jogo e beleza? Mas estamos de mal a pior. Infelizmente estamos de mal a pior. Pessoal, gostem vocês ou não, se inscreva no canal, dê um like e aperte o sininho lá para receber as notificações, beleza? Se inscreva no canal para dar uma força pra gente. E vamos continuar conversando, vamos continuar discutindo assuntos que nos são, que são de interesse de todos. Beleza, pessoal? Um grande abraço, bom sábado e daqui a pouco a gente volta.